Me diz uma coisa aqui, você é daquela que tem medo de arriscar com as cores? Gosta das cores, mas tem medo de arriscar? Bom, se você é dessas, fique aqui. Se você é desses, fique aqui também, que hoje a gente vai falar sobre cores, tá? Deixa eu fixar aqui. Bom, estamos começando aqui mais um Momento Florescer. Aquela nossa pílula semanal aí, né, de conhecimento, de autoconhecimento, de autoestima, para a gente poder realmente desenvolver e nos tornarmos pessoas melhores de um modo geral. E o assunto de hoje é sobre cores, né? As cores, gente, elas são poderosas, elas têm realmente um poder, e se a gente souber usar ao nosso favor, de um modo geral, a gente vai falar sobre isso, elas vão fazer toda a diferença, né? Então, elas estão presentes em tudo que a gente faz, as cores estão presentes. Então, a gente vai falar sobre cores, eu sei que é um assunto que é queridinho aí da mulherada. E agora os homens também, gente, os homens estão super fortes, super empenhados aí em descobrir as cores que favorecem mais eles, enfim. E nós vamos falar sobre as cores, né, dentro da consultoria, do método Be Yourself, da consultoria de imagem e estilo. Ela tem influência, né, na nossa coloração pessoal, né? E aí isso é muito intuitivo, né? Essa questão das cores é muito intuitiva. E a gente no fundo sabe quais são as cores que nos favorecem, né? No fundo, se a gente se observar, essa questão do autoconhecimento é muito importante, que se a gente se observar, a gente vai saber quais são as cores que mais valorizam a gente. E isso tá ligado à nossa coloração pessoal, mas a gente não vai falar sobre essas cores hoje, não. As cores também, elas têm mensagem, né? De um modo geral, assim, as cores, elas influenciam nos nossos sentimentos, estimulam o nosso cérebro a algumas sensações. E esses significados, eles meio que quase são universais, né? Salvo em em alguns países diferentes, por causa de política, por causa de história, de simbologia, a mensagem das cores ela diverge um pouco, mas as cores comunicam sim, e elas transmitem mensagem. Então é muito importante que a gente também saiba quais são as mensagens, né, que cada cor comunica, para a gente poder usar de forma intencional e de forma estratégica, né? E tem a coordenação de cores, né? A famosa combinação de cores, que é a gente trazer cores para o nosso look. Então a galera aí do preto, do cinza, do branco, que só usa essas cores que nem cores são, a gente ainda vai falar sobre isso, não hoje, mas é para poder realmente desmistificar aí, para a gente poder aprender a fazer coordenações de cores, né? Trazer as cores do nosso guarda-roupa, usar mais as cores do nosso guarda-roupa e se desafiar aí um pouquinho. Então, como eu falei, a gente tem a coloração pessoal, né, que diz respeito às cores que harmonizam melhor com a nossa coloração. A gente ainda vai falar sobre isso, mas não vai ser hoje. Tem a mensagem das cores, que vai estimulando o nosso cérebro, e a gente vai aprendendo a comunicar de forma intencional, né? O preto, o violeta, o que cada cor significa, né? E a gente trazer isso e realmente ser mais estratégico na nossa comunicação com relação às cores, e a coordenação de cores, né, que são as combinações aí que vão nos ajudar no look, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como eu falei, não é um assunto só da mulherada agora, os homens também estão entrando aí para poder ousar um pouquinho nas cores, mas vamos lá. A gente tem dois grandes aliados, né, para poder nos inspirar a coordenar cores, a aprender a combinar as cores, né? Um deles, eu vou compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Um deles. Nossa, gente, peraí, me perdi aqui no... Quer aparecer? Bom, um deles como eu falei, então, a coloração pessoal, a mensagem das cores, para quem está chegando agora, e a coordenação de cores. E hoje nós vamos falar sobre a coordenação e as combinações de cores para poder nos ajudar aí a montar looks mais
mais fora da caixinha, né? Então vamos lá. Ai. Mudou o negócio aqui, gente. E aí eu tô apanhando um pouquinho, mas vamos lá, vai dar certo. Bom, então como eu falei, a gente tem dois grandes aliados. Um é o círculo cromático, né? Para quem não conhece, o círculo cromático ele é um instrumento que tá aí para poder nos ajudar, facilitar a criar combinações e garantir um look mais iluminado, mais harmônico, mais contrastante. Por quê? Porque ele traz cores que são ele é a representação de cores que são percebidas pelos nossos olhos, né? Então o círculo cromático ele é dividido em 12 cores, a partir das cores primárias, azul, amarelo e vermelho, são distribuídas outras cores. Então se a gente for observar no círculo cromático, ele tem cada faixa dessa é uma cor. E aí ela vai diminuindo, né? Se a gente for para o centro, à medida que vai diminuindo a saturação e a intensidade da cor, ela vai perdendo, mas é a mesma cor, né? Então a gente vai falar sobre o círculo cromático. O círculo cromático é muito interessante porque ele é usado também em outras áreas, né? Na área de decoração. Então os decoradores eles utilizam para poder fazer realmente a composição de cores mais harmônicas, né? Naquele determinado ambiente, enfim. E a gente utiliza na consultoria de imagem e estilo para poder nos ajudar aí a trazer coordenações de cores diferentes, né? Fora ali do óbvio, né? Da gente combinar as cores que a gente sempre combina, do mesmo jeito sempre. O círculo cromático vai ajudar a gente. Eu vou falar aqui de alguns tipos de algumas coordenações que são conhecidas e talvez vocês não conheçam, mas se já conhecerem também podem aprender um pouquinho mais hoje. Vamos lá. A gente tem... Bom, uma coordenação que é super conhecida e super queridinha é a coordenação monocromática, né? Ou um tom sobre tom. Qual que é a mensagem dessa coordenação, né? Porque cada coordenação vai ter um efeito, vai trazer uma mensagem pra gente. Essa é aquela coordenação mais suave, que fica mais chique, mais sofisticado. Como é uma cor só ou um tom sobre tom, dá aquela alongada na silhueta que a mulherada curte. Então coloquei aí a imagem para poder dizer, eu até trouxe aqui o círculo cromático. O que é você fazer uma coordenação monocromática? Você pegar ou usar só uma cor do círculo, tá vendo? Só esse verde, ou você fazer um tom sobre tom e usar esse verde, esses verdes combinados. Né? Então você pode ou ser totalmente monocromático, que é você usar a mesma cor de cima e embaixo no look, ou você fazer um tom sobre tom, que você vai trazer a mesma cor, porém em intensidade e saturação diferente. E aí eu trouxe aqui para poder mostrar para vocês o seguinte: o primeiro look aí, essa moça, ela tá com um look totalmente monocromático, dos pés à cabeça, inclusive os acessórios. Né? Você vê que o sapato dela é no mesmo tom de toda a roupa. Esse look, essa coordenação passa sofisticação, gente. Olha como é que ela fica super refinada, né? Fica chique realmente, né? E a silhueta toda alongada, porque como falei, como é a mesma cor, não tem corte, né, na silhueta dela. Então ela fica com a silhueta alongada. Essa segunda, ela também tá com o mesmo tom da cabeça aos pés, porém o que ela trouxe? Ela trouxe um acessório que é uma carteira, não dá pra ver direito, tá pequenininho, mas é uma carteira de onça. Então você pode colocar um look todo monocromático, que fica super chiquérrimo, e trazer um acessório, que pode ser uma carteira, pode ser uma bolsa, pode ser um sapato, né? De repente estampado no animal print, pra dar aquela quebrada, né? E aí deixa o look ainda refinado, ainda chique, e aí você traz um pouquinho mais de personalidade pro look, se você trouxer um acessório, de repente, diferente, né? E o terceiro look, ele já é um tom sobre tom. Então pegou essa cor aqui, ó, dentro da mesma escala, da mesma cor, pegou um lilazinho e combinou com uma cor mais forte, ou seja, é a mesma cor, a base, né, a parte de baixo ela tá usando um lilazinho mais forte e em cima um lilás bem clarinho. Então a mesma cor fazendo uma coordenação que a gente chama de tom sobre tom, que é considerado também um monocromático. Então a gente tem essa primeira coordenação. Bom, uma outra coordenação que também é muito queridinha aí, na mulherada, é a coordenação análoga, né? O que seria essa coordenação análoga? É a coordenação com cores que são vizinhas no círculo cromático, né? Como assim? Você coordenar
cores próximas, até 2, 3 casas depois, né? E aí você traz, por exemplo, o azul com lilás, né? Qual que é a mensagem? Qual que é o efeito dessas cores no look? É uma combinação que traz harmonia, dá um toque mais refinado, fica chique também, né? Porque é mais agradável aos olhos, não causa muito contraste, a menos que você coloque uma cor muito clara com uma cor muito escura. Só que como elas são vizinhas, fica suave, traz aquela coisa mesmo de harmonia, né? E aí, para poder inspirar vocês, eu trouxe algumas coordenações aqui que são análogas. Então eu trouxe um verde com um azul. Aí a coordenação análoga no círculo cromático é a gente, por exemplo, vamos supor que você esteja com esse blazer azul, que é mais ou menos essa cor aqui. Ah, com o que eu posso combinar? Pode combinar com verde, né? Com esses tons de verde, ó. Todas essas cores aqui são análogas. Pode combinar com um azul mais clarinho, um verde mais escuro. Você pode girar para o outro lado, para poder trazer mais para o roxo, ó. Tem um azul, ele chega até o rosa, ó. Então, essas cores aqui que são vizinhas são consideradas análogas. Tem um outro exemplo aí, o amarelinho, o amarelo com vermelho. Também é uma cor análoga. Também fica algo agradável aos olhos, né? Que seria aqui, ó. Análogo, traz um vermelhinho com um amarelo. Essa terceira aí é uma coordenação também análoga, né? Ela botou um rosa com um roxinho e ela trouxe um sapato vermelho. Então a gente também pode fazer isso, a gente pode fazer uma coordenação, né? Tipo, colocar uma roupa e trazer um acessório, fazendo uma complementação ali da coordenação de cores. A gente pode brincar com os acessórios, trazer os acessórios para poder complementar, né, essa nossa coordenação de cores e sair daquele óbvio que normalmente a gente acaba indo pro preto, pro jeans, pro branco, né? Criar looks mais diferentes. Eu trouxe, essas cores que eu trouxe acaba que são cores vibrantes. Mas como falei, no círculo cromático também, se você tiver com cores mais clarinhas, super funciona, né? É a mesma cor com intensidade e saturação diferente. Então, apesar de ter cores que são um pouco mais vibrantes, né, um pouco mais intensa, funciona também para cores mais claras, né? Cores mais claras mesmo. Bom, vamos lá. Então falamos da monocromática, falamos da coordenação análoga, né? Monocromática, mesma cor ou um tom sobre tom. Análoga às cores que são vizinhas no círculo cromático. E agora vamos trazer aqui a famosa coordenação complementar. Essa coordenação complementar já são as cores opostas no círculo cromático, ou seja, é aquela coordenação que vai ficar mais diferentona, que vai trazer mais dinamismo, mais originalidade para o seu look, mais criatividade. Então, essa daí é um pouquinho mais desafiadora, principalmente se forem cores mais intensas, né? Ó, então eu tenho aqui complementar verde com rosa. Se for cor mais intensa, fica um look bem mais diferentão. Então a galera que é mais, a mulherada aí que é mais criativa, ou vai começar a ousar, às vezes pode colocar um look todo nessa cor aí, por exemplo, que tá um laranja com azul. Coloca um look todo laranja, traz uma bolsa azul, para poder mudar. A ideia aqui é trazer, o objetivo realmente é trazer opções para vocês, né? Para vocês começarem a pensar um pouquinho, sair um pouquinho ali da caixinha. Então vamos lá para as inspirações, algumas inspirações de coordenação complementar. Ó, essa primeira aí, laranja e azul. E aí ela ousou, porque ela trouxe uma bolsa que é uma laranja literalmente, então ela brincou com os acessórios. A calça dela é um azul com detalhes, umas bolinhas, mas ficou uma coordenação que é totalmente fora ali do óbvio, né? Que é o laranja, ó, com azul, coordenação complementar, cores opostas no círculo cromático. A outra aí eu já trouxe uma cor mais suave para poder mostrar para vocês que funciona também, né? Que é um lilazinho com um verdinho. Então essa cor aqui essa coordenação seria aqui, ó, um verdinho bem clarinho com lilazinho bem clarinho, complementar também, opostas no círculo cromático. Só para poder atentar vocês, vamos supor que a cor que você está usando é um pouquinho mais pro lado e você fala, ah, meu Deus, não vai combinar com esse amarelo. Não se apegue tanto.
Não precisa ser exatamente da mesma cor. É para poder causar aquele contraste de diferença mesmo, né? De oposto, né? De cores opostas. E essa terceira tá com laranjinha e uma cor que é tipo um lavandinha, um roxinho bem claro. Então vocês podem reparar que são coordenações de cores que não são óbvias, não são cores assim que normalmente a gente utiliza no dia a dia, né? Que a gente tem mania de botar às vezes um tom sobre tom, às vezes um jeans. E aí vem a gente ainda vai falar, vamos fazer um momento florescer especialmente para falar sobre o preto, né? Mas assim, tem muito essa crença, né? E às vezes você pensa assim, eu vou coordenar cor clara com cor clara. Claro que fica muito mais harmônico, mas nada impede de você criar um alto contraste e trazer um rosão com um verde mais clarinho. Isso vai muito de você testar e ver o que faz sentido pra você, né? Você precisa desenvolver isso. Bom, então falamos da coordenação monocromática, né? Ou um tom sobre tom. Falamos sobre o que é pegar a mesma cor e combinar, é um look praticamente todo da mesma cor, né, para quem tá chegando aí. Falamos sobre a combinação análoga, que são as cores que são vizinhas no círculo cromático, né? A ideia, rodei o círculo, tô com uma blusa, vamos supor que a sua blusa seja uma blusa amarela, bem amarelona. Aí você fala, meu Deus, com o que eu vou coordenar? Então vamos supor que seja aqui. Você pode coordenar vindo pra cá, ó, com cores que são mais próximas. Pode ir pro verde, até o azul, esse verde azulado você pode chegar. Que fica uma coordenação harmônica, tá? Então vamos lá. E aí, como eu falei, tem dois aliados. Um é o círculo cromático. E o outro, gente, é o quê? A natureza. Né? A natureza, assim, é um aliado que tá aí para todo mundo disponível. Então, quem não tem acesso ao círculo cromático, comece a olhar para a natureza, comece a olhar as paisagens, sabe? Realmente Deus, assim, ele fez tudo muito perfeito. E as cores estão, como eu falei, as cores estão presentes em tudo que a gente faz, né? Estão presentes na gente, estão presentes em tudo que a gente faz. Então, se a gente começar a observar a natureza, por exemplo, as paisagens das estações do ano. Peguei aí uma paisagem típica de outono, né? A pessoa adora outono, minha cartela. Mas é isso, é trazer tons terrosos. Aí, se você misturar essas duas cores, traz uma blusa com uma calça ou com uma saia, ou enfim, trazendo, pontuando um acessório, né? Pensando nos detalhes, não tem como dar erro. Se inspirar nas paisagens, das estações, se inspirar na natureza, de um modo geral, não tem como dar erro. Então eu trouxe aqui uma paisagem de outono, trouxe aqui uma paisagem de verão, né? Verão, que são cores mais claras. Na verdade, esse céu aí, ele até pode ser um céu de inverno, em algum momento a gente vai falar sobre isso também, que é um céu mais... puxando mais pro lilás, né? Aquele finalzinho de tarde mais rosadinho, enfim. Olha como é que se você pegar essas cores e repetir no seu look, olha como fica harmônico, né? Trouxe ali o azul, pontuando no calçado dela. Trouxe um casaco que é mais ou menos aquele fundo ali mais lilás. Trouxe um lilás mais escuro. Tem o branco da areia. Então, assim, a gente precisa começar a observar a natureza que tá aí nos ensinando de graça. Os pássaros também, gente. Olha como que se a gente começar a observar os pássaros também, que a gente começa a ter inspirações para poder sair do óbvio, né? Claro que vai depender muito do seu gosto, do seu estilo, mas é assim, esse momento florescer é aquela pílulazinha para você começar a sair do óbvio, a começar a olhar coisas diferentes, sabe? E se inspirar nas coisas que estão em tudo que está aí, disponível pra gente, né? Fora o círculo cromático, que na verdade, o círculo cromático tem um Color Wheel, tem um aplicativo chamado Color Wheel, que ele traz, ele ajuda, né? Na verdade, ele traz todo o círculo e aí você vai lá, coloca a cor que você quer e ele te ajuda a fazer essas coordenações. Mas
a natureza tá aí, né, de presente pra gente, que Deus fez tão perfeito que a criação, assim, e são cores que saem totalmente do óbvio, né? Então tem os pássaros que a gente pode também se inspirar, tem as flores, né? As flores, assim, as flores, até as flores que eles fazem aquelas misturinhas, dão cores, assim, totalmente diferentes, né? E aí começa a se inspirar, começa a olhar, às vezes você tá num lugar, tá olhando um morro que seja, uma paisagem que seja, você fala, ai, que legal, marrom fica legal com aquela cor meio esverdeado, sabe? Então, é isso. Esse momento florescer hoje é para poder você começar a desenvolver um pouquinho, né, o seu olhar, começar a trazer esse autoconhecimento com relação à coordenação de cores, né? O objetivo aqui é esse, você desenvolver autoconhecimento com relação às cores para você entender quais faz mais sentido para você, quais tem mais a ver com o seu estilo, você começar a treinar o seu olhar. Ai, Lívia, fiz uma coordenação daquelas que não tem, assim, ficou horrorosa, detestei. Ok, você não precisa, se você não gostar, você não usa mais, sabe? Mas tenta se arriscar, tenta sair do óbvio, tenta ousar, testa combinações no seu guarda-roupa. Agora que a gente já falou um pouquinho aqui, de repente tem aquela blusa rosa que eu só uso com uma determinada peça. Tenta trocar e usar ela com uma outra peça, já se inspirando aí nesses tipos de coordenação, né? O objetivo é te ajudar a desvendar essas possibilidades, N possibilidades de looks que a gente tem no nosso guarda-roupa, coisas que já estão lá, né, pra gente poder não ter necessidade da gente comprar. Muitas vezes a gente tem peças que a gente usa só com uma determinada peça, então é isso. E aí, pra você ficar mais confiante, pra você ficar mais segura, né, nesse universo de coordenação de cores, comece a se inspirar, né, se inspire na natureza, olhe pro círculo cromático, comece a olhar realmente, comece a olhar mais ao seu redor, né? Como eu falei, tem três possibilidades dentro da consultoria que a gente estuda, né? A gente fala sobre coordenação de cores, a gente fala sobre a mensagem das cores e a coloração pessoal. E hoje o Momento Florescer foi para poder a gente falar sobre coordenação de cores. Falamos sobre o círculo cromático, que é um instrumento que nos ajuda, nos inspira para poder a gente trazer looks mais harmônicos, né? Looks que são mais... facilitar realmente a nossa vida e com relação à coordenação de cores, né, as combinações de cores, para sair do óbvio. Ficou pequenininho, mas o círculo cromático basicamente é isso aqui, gente, ó. E aí você vai fazendo as coordenações, enfim, de acordo com a peça que você tem. E o outro recurso que todo mundo tem, isso daí ninguém pode falar que não tem, é a gente começar a olhar para a natureza e se inspirar, né, para a gente poder trazer... cores mais pra nossa vida. E é óbvio, gente, cores que façam sentido pra vocês, tá? Eu não sou a pessoa mais colorida da vida, mas de vez em quando eu gosto de colocar umas cores. E aí, assim, tem que ter a ver com o seu estilo, né? Tem que fazer sentido pra você. Porque, como falo, sempre falo isso, ninguém é igual a ninguém. Essa questão de você saber as cores, por exemplo, a sua coloração pessoal, você saber as cores que te favorecem, ela é importante porque você consegue, isso é um autoconhecimento, é você entender o que fica melhor e o que não fica, mas ela não pode te limitar, ela não pode te aprisionar, é pra você se autoconhecer e usar ao seu favor, sabe? Você usar realmente de forma intencional, de forma estratégica, porque a gente sabe que a nossa vida, a gente tem que comunicar certo, né? A gente tem que saber exatamente o que a gente está comunicando, e às vezes a cor... Às vezes a gente vai fazer uma apresentação, ela pode influenciar e acabar distorcendo um pouco aquela mensagem que a gente quer passar, tá bom? Então, se alguém tem alguma dúvida, alguém quer participar, alguém quer entrar, essa era a nossa pílula de hoje, né? Falar um pouquinho sobre cores, trazer um pouquinho desse universo de coordenação de cores, para poder desafiar vocês a sair do óbvio. A gente vai falar ainda sobre outras coordenações, vamos falar ainda sobre o preto, mas por hoje era isso. Bom, muito obrigada por todo mundo que passou e que vai passar por aqui ainda. Tenha uma semana linda, leve, divertida e super colorida.